Oi, Vlog 131. Oi, gente, que ama livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 131 deste blog. Se tu é novo por aqui, considere já deixar o seu like, inscreva-se neste canal. A cada 10 dias eu libero um vlog de rotina e leitura, mais leitura que rotina. Será um prazer ter você aqui comigo. Para este vlog aqui eu separei 3 leituras. O primeiro é Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. Não sei do que se trata, não sei quem são os personagens, mas a Abby já conquistou um espaço aqui no meu coração para eu ler os seus livros sem nem me preocupar com a sinopse. Então essa será a primeira leitura do vlog. Depois eu quero ler Como Arruinar um Casamento, da Alison Specht. Aqui eu sei mais ou menos. Aqui nós temos uma noiva que reservou todo um hotel para a cerimônia do seu casamento e ela descobre que tem uma hóspede ali, que não é dos seus convidados, que foi para este hotel com o objetivo de cometer suicídio. E então o enredo vai se desenvolver sobre isso. Estou muito curiosa. Este livro aqui é a leitura conjunta do Nossa Vida Literária, do mês de julho. Tenho quase certeza que vou gostar. E para encerrar o vlog, também é uma expectativa boa, que é o Noites de Aurora, do Jeff Zentner. E aqui ele está escrevendo com a Brittany Cavaleiro. Nunca li nada da Brittany, mas sou fãzinha do Jeff Zentner. Não sei nada desse livro, porque é aquele caso de confiar muito no autor e somente ir. Então, essas são as leituras que pretendo fazer neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Oiê! Feriado em São Paulo hoje e eu comecei a ler Até que o Verão Termine, da Abby Jimenez. E que sabor! Cheguei no capítulo 10, página 105 e estou curtindo bastante. Aqui nós temos o Justin. O Justin, ele faz uma postagem numa rede social chamada Reddit, que é muito popular lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, nenhum dos meus amigos possui. Mas ele faz uma postagem nessa rede social dizendo o seguinte: toda vez que eu fico com alguém, que eu saio com alguém, que eu namoro com alguém, este alguém, na sequência, encontra o amor da vida dela. Será que o problema sou eu? Ele faz uma postagem assim. E a Emma, uma mulher que está em outro lugar, lê essa postagem e pensa: acontece a mesma coisa comigo. E aí o que acontece? Eles acabam ali se comunicando por essa rede social e pensando: se a gente se encontrar e ficar junto, na sequência nós vamos encontrar o amor das nossas vidas. Se acontece isso com ele, se acontece isso com ela, logo, entenderam? Eles têm esse raciocínio. Só que a Emma, ela está em outro lugar dos Estados Unidos, o Justin está em Minnesota, e a Emma, ela é uma enfermeira itinerante. Ela trabalha alguns meses em um lugar e aí depois ela vai para outro lugar e para outro lugar. E ela trabalha junto com a melhor amiga dela e elas estão já trabalham para uma agência que aloca elas, né, no território dos Estados Unidos. E o próximo lugar para onde elas devem ir trabalhar é no Havaí. É verão, então tô animada para ir trabalhar no Havaí. Acontece que aí ela começa a conversar com o Justin e o Justin fala: por que tu não vem trabalhar aqui? Ela convence a melhor amiga dela a ir para Minnesota. O que eu achei meio brisa. Tu tem a oportunidade de trabalhar no Havaí, no verão, tu vai para Minnesota. Conheço zero de Minnesota, não sei se é um lugar super interessante, mas sei que não é um lugar de veraneio. Enfim, superada este furo narrativo, a Emma e a amiga dela seguem para Minnesota para que a dona Emma conheça o senhor Justin e que eles coloquem esse plano em ação. E aí, quando eles se conhecem, bate assim, tipo, quase um amor à primeira vista, porque eles gostam muito um do outro, eles interagem muito bem, é uma conversa gostosa, engajante,
Sabe quando você está conversando com uma pessoa e o assunto não acaba? É esse tipo de conversa que eles travam. Então, eles gostam muito um do outro. Mas o plano é ficar e cada um seguir o seu caminho, porque na sequência eles vão conhecer o amor da vida deles. Mas não é só sobre isso. Nós temos questões familiares bem sérias aqui. A Emma tem uma mãe que, até onde eu cheguei aqui na narrativa, tem alguma questão mental. Fala-se do abandono parental como algo muito forte, mas eu acho que tem um laudo aí, que tem alguma coisa por trás disso. E o Justin também tem uma questão com a mãe, e até o ponto em que eu cheguei aqui, esta mãe está para ser presa. Então eles têm aí esse quadro familiar complexo, e, enfim, isso vai se desenvolver aí pelas próximas páginas. Mas o que eu tenho para dizer é que chegar na página 105 foi saboroso. A Abby, ela escreve de um jeito muito envolvente. Os personagens, eles te ganham com muito pouco, são muito carismáticos, são muito queridos. A melhor amiga da Emma aqui é uma querida. Ela se preocupa muito com a Emma, se preocupa muito com a postura da Emma diante da mãe, que é essa mãe aí que tem um laudo aí, e ela é muito protetora e muito amiga, sabe? E o Justin também tem ali uns amigos interessantes que formam essa rede de apoio, assim, de forma bem legal. E esses personagens são muito críveis. Quando a mãe da Emma aparece aqui, eu consegui visualizar ela completamente. Não só porque a Abby descreve fisicamente, descreve o cenário, descreve o tom da personagem, mas porque por muito pouco eu já sabia quem poderia ser essa personagem. Enfim, estou gostando muito, deliciosa leitura de feriado. Hoje é feriado em São Paulo, não sei se eu comentei isso, mas está uma delícia a leitura desse livro. Hoje em São Paulo está fazendo 10 graus, não tem nada a ver com verão, e a Abby conseguiu me colocar dentro do clima de verão do livro. Enfim, estou gostando bastante, tá bom? Volto amanhã com mais impressões. Vocês acreditam que hoje não tá tão frio? Tá frio. Mas ó, de camiseta eu até transpirei hoje. Tava até com saudades. Terminei Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. E, gente, que dizer, que sabor, que primor. Num dado momento aqui da leitura, eu tava um pouquinho chateada, entediada com o drama. Eu estava querendo mais romance. A gente tem um protagonista masculino aqui muito maravilhoso, inteligente, acolhedor, sedutor. Então, eu queria romance. Mas é um slow burn infinito, gente. Demora muitíssimo pro primeiro beijo. Eu estava desesperada, tipo, se agarrem, por favor. E demora muito. E o drama foi melhor desenvolvido aqui, ou ocupou muito mais tempo aqui do que o romance, e de fato é algo sério, assim, o abandono parental da Emma, as questões familiares do Justin, então isso foi muito bem desenvolvido. Mas, meus amigos, o que me pegou neste livro aqui é que ele tem uma conexão fortíssima com o Parte do Seu Mundo, que foi o primeiro livro que eu li da Abby, que é o livro que começa essa trilogia, que eu não sei o nome, mas é formada por Parte do Seu Mundo, Para Sempre Seu e Até o Fim do Verão. E a conexão é fortíssima. Ali por volta dos 70%, a gente encontra os personagens principais do segundo livro. E ali eu já fiquei feliz. Eu gosto dessa revisitação de personagens de um autor dentro de outra história. Eu gosto dessa criação de universo. Eu achei orgânica, mas eu não estava preparada para a conexão final. Meus amigos, olha, muito bem feito mesmo, intenso, dramático e bem desenvolvido, que é o que deu o nome aqui. Favorito, 5 estrelas. Eu não tinha favoritado nenhum livro da Abby até agora. Eu gosto muito dos livros dela. Este é o 5º livro que eu leio. Todos não. 3 foram 4,5
e teve o Playlist para um Final Feliz, que eu achei assim um livro bem ruim, mas esse aqui, meus amigos, 5 estrelas, favorito, sempre vou lembrar dessa história, pensando no momento em que eu estava lendo a conexão entre os livros e pensando, gente, que perfeito, que perfeito. Enfim, adorei. Ai, gente, que escrita gostosa, que ambiente bem desenvolvido, que melhor amiga exemplar temos aqui. Eu adoro quando a melhor amiga da personagem feminina, da protagonista feminina, nos convence de que ela é uma amiga de verdade. É o que acontece aqui com a Mad. Enfim, só elogios. Se tu gosta de romance, se tu gosta de drama, leia, mas leia antes o Parte do Seu Mundo e Para Sempre Seu, porque fica mais orgânico, entendeu? É sobre isso. Adorei. E vou começar a ler Como Arruinar um Casamento, da Alison Specht. Tô também muito empolgada, porque quando eu termino um livro que eu adorei, eu já acho que eu vou adorar todos o que eu vier a ler. Então, vou começar a ler Como Arruinar o Seu Casamento na hora que eu for dormir, e amanhã já tenho impressões para passar para vocês. Gente, agora que eu reparei que eu tô vestida de sofá, né? Ó, dá pra identificar o que é o sofá e o que sou eu. Peraí, vamos mudar isso. Pronto, agora sim, não tô mais vestida de sofá. Eu ia colocar a jaqueta de qualquer jeito, né, gente? Porque eu vou sair e tá frio. Mas enfim, deixa eu fazer com vocês uma atualização de como está o meu crochê. Gente, olha o que eu fiz, que eu aprendi a fazer. Aí eu fiz com restinhos de linha. Florzinha. Eu fiz 4. Uma ficou melhor que a outra, né? Tipo, tô aprendendo. E aí eu não sei ainda o que eu vou fazer, se eu vou fazer uma bolsa. Não sei. E tô fazendo um tapete. O tapete já tá bem grandinho já. Ai. Bem grandinho. Enfim, esse aqui é a atualização de crochê. Agora vamos falar sobre leitura. Comecei a ler Como Arruinar um Casamento, da Alison Specht. Cheguei na página 81. E, meus amigos, parece que eu li 400 páginas, porque é muito intenso. Em 80 páginas, a autora nos conta muita coisa, e muita coisa importante. Aqui nós temos a Phoebe. A Phoebe, ela está vivendo um momento muito ruim da vida dela, e ela acredita que não tem como melhorar. Ela se divorciou do homem que ela amava, ela perdeu a colocação dela no trabalho, ela perdeu o seu bichinho de estimação. Ela tá mal, ela tá bem mal. E ela decide que não tem mais por que viver, então ela vai colocar fim à sua vida. E aí ela compra uma diária num hotel 5 estrelas e vai lá pra fazer isso aí que ela quer fazer nesse hotel 5 estrelas. Acontece que quando ela chega nesse hotel, ela descobre que na semana que ela decidiu fazer isso, existe uma noivinha muito feliz, muito apaixonada, que reservou 99% do hotel, porque o 1% que tá faltando é da Phoebe. Essa noivinha reservou 99% do hotel para os seus convidados e sua família, e ela vai realizar o seu casamento ali. E a semana do casamento vai ser cheia de rituais, né? É festa de boas-vindas, é jantar de ensaio, é todas aquelas cerimônias que existem até a cerimônia do casamento mesmo. E a noivinha, quando descobre que existe uma hóspede
que está pretendendo se matar ali no local onde ela vai se casar, decide que ela vai convencer essa mulher a não fazer isso. E aí as duas se encontram, né? A noivinha vai até a Phoebe para convencê-la a não fazer isso. E meus amigos, é muita coisa que acontece aqui. A trajetória da Phoebe até esse momento é complexa, é melancólica. Ela consegue falar para ti que os motivos que ela tem são fortes o suficiente para argumentar o que ela está querendo fazer. E em contrapartida, a noivinha não tem muita força para desconstruir esses argumentos. Ela usa ali aquelas frases comuns, sabendo que o que a Phoebe quer fazer é muito forte e que ela não tem know-how para convencê-la. Tudo isso numa escrita muito boa, numa escrita muito intensa, numa escrita que me fisgou e me manteve ali amarrada nessas 80 páginas. Não prossegui, porque eu comecei a ler esse livro ontem à noite antes de dormir, e aí o sono bateu, mas estou realmente muito envolvida, gostando bastante. Eu acredito num final feliz para este livro, eu acho que a noivinha vai conseguir convencer a Phoebe, mas eu não sei quais são os artifícios, quais são os arranjos que ela vai precisar fazer, ou como que a Phoebe vai chegar à conclusão de que realmente isso não precisa ser feito. Mas eu acredito num final feliz para a Phoebe, exatamente. Estou gostando bastante. Amanhã é domingo, aí amanhã eu adianto mais essa leitura, tá bom? Eu volto para contar. Oiê, vim aí com a minha skin de domingo. E o que é a minha skin de domingo? Está de pijama, mas com cabelo lindo. Olha, gente, como tá lindo. Finalizei ainda agora. E para falar de como arruinar um casamento, Alison Specht, cheguei na página 199 e meus amigos, a Phoebe acaba ali dando uma pausa na missão dela de se desviver e vai curtir ali uma jacuzzi no hotel, que é numa área comum, né? Outros hóspedes têm acesso àquela área. Ela tá lá na jacuzzi pensando nos próximos passos, ela tá determinada a se desviver. E entra um homem na jacuzzi ali para usar a jacuzzi. E ela se interessa por esse homem, existe ali uma interação assim, inteligente, interessante, é um homem bonito, um homem que sabe conversar, um homem para quem ela fala abertamente, vim aqui para me matar, e rola ali interesse da parte dela por ele. Gente, na hora que este homem entrou na jacuzzi, eu já sabia que personagem ele era e pensei, caramba, não sei se gosto disso. Mas a autora está conduzindo isso de um jeito bem interessante. Eu fiquei falando noivinha, noivinha, noivinha na outra atualização, mas a nossa noivinha tem um nome, óbvio, ela se chama Lila, Delilah, mas as pessoas chamam ela de Laila ou Lila. Apesar dela ter um estereótipo muito raso, superficial, a gente está entendendo as camadas dessa superficialidade. É isso. Então, a Lila ela continua tendo um aprofundamento bem interessante. Ela não quer que a Phoebe, óbvio, se mate no hotel. Primeiramente, sim, para não estragar o seu casamento, para não estragar o ambiente do seu casamento. Mas ela começa a desenvolver um carinho e um interesse pela Phoebe. De um ser humano, de alguém que chegou àquela conclusão triste porque ela teve motivos para isso. Então, não é exatamente um triângulo amoroso, mas a gente gosta muito das duas partes femininas deste triângulo. E a Phoebe continua surpreendendo, a Lila também,
enfim, estou gostando bastante. E a sensação que eu tive ontem, quando eu estava lendo, eu tive hoje novamente, de ler um intervalo de páginas e esse intervalo me parecer muito maior em função da intensidade e da força. A Phoebe, ela era professora universitária no campo da literatura e ela era um pouco especialista na produção vitoriana, ali de 1800 e alguma coisa, e ela vai estudar e falar muito sobre Janier e vai dar outros grandes exemplos sobre órfãs, meninas que perderam a mãe muito cedo e precisaram se reconstruir, empoderar em função dessa tragédia. E aí ela vai citar outras órfãs assim, inclusive nos clássicos da Disney, algumas coisas assim. O livro ele tem muita referência literária, sim. Ela fala muito, muito, muito da Virginia Woolf e do Miss Dalloway, muito mesmo. Fiquei curiosa para ler e é um livro que me intimida sempre que eu penso na obra da Virginia Woolf. Eu tenho medo de não entender, de não absorver. E a partir da inserção desse livro aqui na narrativa, eu fiquei curiosa para ler. Enfim, é um livro que tem uma carga emocional forte e que dá um cansaço emocional. Mesmo estando extremamente interessada pela protagonista, mesmo eu tendo muita esperança nesse final feliz, como eu comentei ontem, é um livro que eu não consigo avançar mais do que o meu estado emocional permite hoje, né? Que foi aqui um pouquinho mais de 100 páginas. Porque o livro ele cansa emocionalmente, mas é um puta livro bom, é uma história bem boa mesmo. E eu quero ler um pedaço aqui para vocês, pura curiosidade, assim. Num dado momento, eles estão conversando sobre passar para o plural palavras compostas. E aí existe ali uma pequena discussão, e olha que interessante isso aqui. Eles estavam para beber um drink chamado feriado na taça. E aí, como que passa isso para o plural? É feriados na taça. Você tem que pluralizar o substantivo principal, não modificador. Mas ninguém nunca diria Cubas livre, protesta Marla. Mas isso é porque Cuba não é um substantivo comum e só existe uma. Então fica estranho pluralizar. Um substantivo comum que porque é um nome próprio, não dá para falar eu fui para as Cubas ano passado. É que nem falar algo do tipo eu fiz 2 sexos ontem à noite. Não existe isso. Fale por você, responde Jim. Eu fiz 2 sexos ontem à noite, sim, e muito bem feitos. Isso aqui é um exemplo do alívio cômico que a autora coloca de vez em quando. Mas aí tem uma carga dramática em outras partes. Foi só depois do Dia dos Namorados que o caso começou para valer. Mas Phoebe sabia que algo havia mudado depois do Dia de Ação de Graças, porque os dois pararam de se tocar na cozinha quando passavam um pelo outro. Pararam de transar. E ela ficou assustada como se tornou fácil viver sem transar com o marido. Ficou tensa com o fato de preferir uma outra versão do marido, aquela que criava em suas fantasias. Ela pensava naquele marido quando se masturbava de manhã. Ficava zonza, sentia-se vazia, mas de um jeito limpo. Não transar às vezes parecia como parar de comer carne ou massa. Às vezes ela se sentia absurdamente orgulhosa de si. E aí vem para essa intensidade. O livro ele reveza um pouco de alívio cômico com essas intensidades, mas é muito mais intenso. O alívio cômico é só para mostrar o talento da autora em criar alguma situação engraçada. Mas, no geral, ele é intenso mesmo. Enfim, vamos conversar sobre esse livro quando eu terminar. Se eu terminar amanhã, a gente volta a se falar amanhã. Se não, quando eu terminar. Para vocês, apenas alguns segundos. Para mim, talvez seja mais de um dia. E, gente, terminei Como Arruinar um Casamento da Alison Specht. E, favorito, 5 estrelas. Um livro que eu gostei demais. Um livro com uma narrativa intensa, diferente, bem desenvolvida, com uma protagonista muito bem argumentada, uma protagonista que tu fica do lado dela o tempo inteiro. Tu pode questionar o próximo passo, mas nunca o que ela está fazendo no momento. Claro, tu questiona todo o plano dela, né? Tu não vai abençoar o fato dela querer se desviver, mas tu fica do lado da Phoebe, tu entende a Phoebe. Tu não faria igual ela,
mas tu entende porque ela tá querendo fazer aquilo. Eu amei. Eu amei a Laila também, a Lila, a Laila. Eu amei porque ela é uma mulher fruto de um meio muito injusto, com pessoas que não têm muita personalidade para se expor. Então, tem uma frase aqui no livro que a Phoebe fala: já entendi o problema da Lila. A questão não é ela ter amigos, a questão é que ela não consegue manter amigos, porque ela vem de um histórico de pessoas que se interessam por ela por motivos não legítimos. Então, ela não desenvolveu ferramentas e técnicas para poder manter essas pessoas, para poder identificar as pessoas que gostam dela e manter essas pessoas do seu lado. Ela não se sente muito útil para as pessoas que ela ama. Então, essa manutenção de amizade é que pega ali na jornada da Lila. Mas eu gostei da Lila também. E, enfim, é um drama que vai envolver aí esse tema de depressão profunda, que é aquele momento da depressão que tu realmente só quer colocar um ponto final. E eu acho que a autora foi muito feliz na abordagem do tema, no desenvolvimento das questões. Existe até uma aparição aqui no final que é para fechar ciclos mesmo, sabe? Tu sabe o que que a protagonista vai fazer, mas para dar encerramentos, para não ficar pontas soltas para personagem, ainda mais para narrativa. Eu adorei, indico. Eu acho que esse é o primeiro trabalho da autora e eu quero seguir aí acompanhando o que esta mulher aqui nos trará aí para os livros do Mercado Livreiro, tá bom? Ai, gente, que delícia! Venho aí da terceira leitura consecutiva, 5 estrelas, favoritado. Eu sou uma perfeita curadora das minhas próprias leituras. Às vezes aí eu erro bem, bem feio. Mas quando eu acerto bonito. E quero começar a ler amanhã, Noite de Aurora, do Jeff Zentner, meu querido. É um livro que ele escreveu junto com a Brittany Cavallaro. Dela eu não conheço nada. Não sei nada do livro, inclusive. Quando a gente gosta muito de um autor, a gente vai para a obra sem muita previsão, né? Sem muitos indícios se vai ser boa ou não. Mas pretendo começar a ler amanhã. Amanhã estou de folga. Eu já estou com o meu banco de horas explodindo e estamos em julho. Eu tenho que zerar esse banco até dezembro, quando são minhas férias. Então, amanhã eu estou de folga. Eu vou até 25 de março para comprar 2 presentes de aniversário para 2 amigas. E aí eu tenho muita timidez de gravar em local público. Eu não sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa muito expansiva, eu sou uma pessoa que puxa assunto, eu sou uma pessoa que brinca com desconhecidos. Enfim, eu sou aquela pessoa até inconveniente, assim, que vai puxar conversa. Mas eu tenho um bloqueio seríssimo para gravar em local público. Então, talvez eu mostre, talvez não. Mas também, né, 25 de março não é um lugar assim muito acolhedor para você ficar filmando. Enfim, vamos ver. Se eu mostrar, mostrei. Se eu não mostrar, eu conto. Bom? E começo a ler amanhã o livro do Jeff Sandler. Oiê, gente, vamos atualizar isso aqui? Fui comprar os presentes de Gabriela e Daniele. Deixa eu mostrar para vocês o que eu comprei. Comprei uma coisa que eu acho super útil. Pelo menos é útil para mim. É um porta-joia de viagem. Ele não ocupa muito espaço na mala e dentro dele dá para organizar todos os acessórios, corrente, anel, brinco, é bem útil.
elas viajam muito. Então, este aqui é para a dona Daniele, este aqui é para a dona Gabriela. Aí comprei também, consumista que sou, eu estava precisando de um tripé desse aqui, ó. Mexe. Aí comprei quinquilharias, né? Consumismo da gata. Comprei argola, eu tava, não sei onde eu enfiei as minhas argolas, e comprei duas tiras de crachá por causa desse negócio aqui, ó. Eu acho muito útil para puxar o crachá para abrir a sala e para o Vale Transporte também puxar para passar o cartão para pagar o ônibus. R$2 cada um, gente. O que mais que eu comprei? Comprei uma meia fina, fio 40. Vou usar amanhã no aniversário das gurias. Comprei, que mais? Ai, passei na perfumaria. A gente saí de moletom e precisei tirar no meio do caminho. Venci hoje, hein? Eu passei na perfumaria e comprei coisinhas. Comprei o refil do sabonete que eu uso na pia do banheiro. Vou deixar na pia do banheiro, esse aqui é de uva. Comprei na perfumaria o adoçante. Comprei este creme para pentear, que é um gel creme. Todo mundo fala super bem desse aqui. Tem um cheirinho doce que eu gosto. Eu usava Colene, gente, há mais de 30 anos. No início dos anos 90, era o creme que eu usava e eu amava. Eu entrei na perfumaria para comprar isso aqui, que o meu tinha acabado, eu precisava repor. É o meu óleo favorito, perfeito. Acabei comprando mais um óleo, que é esse aqui da Lola, e acabei comprando essas coisas aqui. Ai, o que mais que eu comprei? Ai, comprei coisas de casa. Comprei as embalagens para fazer o meu overnight oats, que eu levo para o trabalho. E comprei saco de lixo. O meu tinha acabado. De casa tinha acabado. E essa foi a manhã consumista da gata. E agora vamos falar sobre Noites de Aurora, do Jeff Zentner e da Brittany Cavallaro. Eu já cheguei na página 150. E, gente, eu escolhi esse livro, eu coloquei esse livro para leitura por motivo de Jeff Zentner. Não sabia nada, não tinha lido sinopse, não. É um livro de um autor que eu amo, então eu vou ler. Aí, gente, tirei o plastiquinho para começar a ler e me deparo com isso aqui. O livro escrito em versos. Não é um problema. Por exemplo, já li a Aline Bay e amei. Mas eu tive um bloqueio no comecinho aqui, desse aqui. Ele não é todo de poemas. Chega uma hora que entra uma prosa. Ele fica normal. Mas esse começo aqui me deixou frustrada, porque não era isso que eu queria no momento, né? Mas a gente não pode ter tudo. Ou a gente tem um livro do autor favorito, ou a gente tem... Não dá pra escolher. Vamos lá. Aqui nós temos dois personagens, ali por volta de 17, 18 anos. Esse aqui, Noite de Aurora, é um fenômeno que acontece nas noites de inverno. E existem dois adolescentes aqui, a Florence e o Jude. A Florence está passando por um momento muito horroroso da vida dela. Ela começou a dançar muito cedo, muito criancinha ali, 3, 4 anos, entrou pro balé, pro jazz, começou a fazer dança contemporânea e se encontrou na dança. E sempre se dedicou muito. Acontece que tem alguns anos que a Florence está perdendo a visão, com uma doença irreversível e incurável. E vai chegar um momento que ela vai precisar parar de dançar dentro daquela realidade em que ela dança. Talvez ela ressignifique isso, talvez ela adapte isso, mas ela também está com uma questão de equilíbrio.
ela não está conseguindo ficar em pé em função de perder o paralelismo da visão. Isso está afetando o equilíbrio dela e ela está muito chateada. Porque a dança, para ela, é a coisa que ela é boa, que ela se garante que ela está perdendo isso. O Jude está vivendo o divórcio dos pais da pior forma, os pais se odeiam, os pais tentam, né, fazer aquela alienação parental, os dois. Ele reconhece que a mãe sempre se esforçou e sempre trabalhou muito mais em prol da família, e ele se sente uma bagagem dos pais, enfim, ele está passando por essa problemática. Os dois se encontram aleatoriamente e começam a conversar. O Jude tem uma namorada, a Marley, e futuramente a nossa querida aqui, a Florence, também vai ter um crushzinho ali, um TTT com alguém. Eu tô gostando bastante da construção desse diálogo, desse encontro. Eu não sei exatamente se eles vão ficar juntos, porque o Jeff Zentley não é romântico, ele não desenvolve finais felizes para os casais, mas eu tô gostando bastante deste encontro de personagens. Às vezes os adolescentes me irritam, e às vezes eu condeno esses adolescentes sendo ainda mais imatura que eles, porque, por exemplo, tô eu lendo, né, aí a Florence descreve a sua problemática e eu fico, gente, que sério, né? Triste. E aí o Jude vai falar do divórcio dos pais e eu automaticamente faço um ranqueamento de problemas. Porque na minha cabeça, estando fora da situação, eu acho que uma coisa é mais grave que a outra. Não sei. Talvez só eu sendo tosca mesmo. Mas enfim, tô gostando. E como o livro, ele é assim, em prosa. Ó, gente, tem capítulos que é isso aqui. Eu acredito que hoje à noite eu termino esse livro. E é isso. E aí, gente, a última página desse livro, olha só que interessante. São as impressões da leitura, ó. Nunca tinha visto isso dentro do livro mesmo, a última página do livro é isso aqui. Achei interessante. Ele foi publicado pela Pitaia. Eu não sei se a Pitaia é selo de alguma outra editora grande. Até o último lançamento do Jeff Zentley no Brasil, ele era publicado pela seguinte. Eu não sei. Essa é a atualização de agora, já falei um monte. Volto amanhã com a conclusão desse bebê. Oiê! Tô de home office hoje e sofri um golpe. Eu comecei de home office hoje e acabei de receber mensagem para eu ter que ir lá para a PMM hoje para resolver uma questão. Então, daqui a pouco estou me deslocando para o meu local normal de trabalho. Mas terminei de ler Noite de Aurora, do Jeff Zentley e da Brittany Cavallaro. E adorei! Gente, o começo desse livro, metade desse livro é chatinha, tá? Requer um pouco aí de paciência com os personagens. Eu senti adolescentes fazendo adolescentices e isso me irritando. Aí a segunda parte do livro é eles mesmos se desconstruindo. Porque a primeira parte parece que eles estão numa disputa de quem está sofrendo mais. E a segunda parte é eles se responsabilizando por determinadas coisas, entendendo que algumas coisas são consequências das suas atitudes. No caso, a Florence não é responsável pela questão da cegueira dela, óbvio que não. Mas ela compartilhou na primeira parte do livro determinados comportamentos que geraram determinadas consequências. E aí ela se desconstrói, ela assume esses erros, e a mesma coisa o Jude faz. E isso é muito, muito, muito interessante, muito bem feito dentro do livro. Eu não sei quem escreveu o que aqui. Às vezes eu tive a impressão que o Jeff Zentley escreveu o personagem masculino, que foi o Jude, e a Brittany escreveu a Florence. Mas não sei se foi assim de fato. Eu não senti tanto Jeff Zentley no Jude como eu gostaria de sentir se essa minha divisão de responsabilidades na escrita fizesse sentido. Mas ainda assim eu gostei bastante da história. É um livro que emociona um pouquinho, é um livro que vai falar sobre essa noite bonita, que não chega a ser uma aurora boreal, mas que é muito bonita no Michigan, que é um estado extremamente frio, né?
dos Estados Unidos, no caso aqui eles estão no verão. Eu gostei bastante dessa descrição, e de outros aspectos de característica dos personagens eu gostei bastante, mas minha simpatia pela história se deu depois dos 50%. Eu acho que é uma história que vale a pena, e vale a pena passar por essa parte chata para encarar o que os autores entregam na segunda parte. Amei real, tá bom? E quero começar a ler hoje, mas acho que hoje não vai dar tempo, não. Quero começar a ler hoje Uma Centelha de Luz, da Judy Picoult. Judy Picoult é uma das minhas autoras favoritas. Eu amo tudo que ela já publicou. Pretendo ler este aqui já na certeza de que vou gostar. O tema deste livro aqui é sobre aborto, tá? E é sobre isso, essa atualização de agora. Vou lá para a PMM, depois eu vou para o aniversário das minhas amigas e a gente se fala amanhã. Oi, passando para dizer que não vou ler Uma Centelha de Luz neste vlog, porque vou encerrar este vlog aqui. Foi um vlog de sucesso, li 3 livros que eu adorei, por isso encerro aqui, convidando você a passar lá no meu Instagram. Lá eu faço um conteúdo literário também, posto fotos de todos os livros que eu leio com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar de cada livro no meu blog. Aí lá no blog eu coloco sinopse, ficha técnica, detalhes sobre a vida dos autores, e no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no Scooby tu consegue saber o que eu tô lendo, o que eu já li e o que eu pretendo ler. É sobre isso. Mas se tu não quiser passar em nenhum desses lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.